Olá, eu sou Gabriel Pessan e hoje a gente vai bater um papo sobre juros. Quando a gente fala de juros, é importante a gente conhecer que o juros está presente na nossa vida, nas ações rotineiras. Desde a compra de um eletrodoméstico, onde eu tenho a figura dos juros ali, quando eu divido em suaves prestações, a compra de um carro, compra de uma casa, financiamento de um modo geral, a figura dos juros está ali presente. Sabe aquela história de, eu estou dividindo em 10 vezes sem juros? Eu costumo dizer que isso é uma balela, porque não dá para a gente pegar o preço e dividir em 10 vezes sem juros. Na maioria das vezes, o juros está embutido nesse processo, ou o preço à vista não é verdadeiramente o preço à vista. Então, o juros está presente no nosso dia a dia. Ele está presente nessa ótica em que eu assumo a posição de devedor ou de tomador de empréstimos, e também está presente na ótica quando eu assumo a posição de investidor. Quando eu vou ao banco, por exemplo, e faço um investimento em fundo de ação, em tesouro, em renda variável, então eu chego lá e empresto o meu dinheiro para o banco e o banco vai fazer alguma coisa com aquele recurso, vai conceder novos empréstimos, vai fazer novas aplicações, mas eu estou assumindo a posição de investidor. E eu espero que o banco me remunere de alguma forma, por meio de juros. Então o juros está presente tanto na ótica do devedor quanto na ótica do investidor. E a gente pode transitar por essas posições ao longo da nossa rotina, ao longo da nossa vida. Eu costumo dizer que juros nada mais é do que um aluguel que a gente paga pelo uso do dinheiro. Então, se o banco me cedeu o dinheiro, eu tenho que pagar um aluguel pelo uso desse dinheiro. O dinheiro não é meu, eu estou usando o dinheiro, então por isso eu tenho que pagar um aluguel, que é expresso por meio dos juros. E por que existe essa cobrança? Por que o banco cobra isso? Por algumas razões, mas a primeira delas é porque o dinheiro sofre uma interferência do tempo. A gente não pode dizer, por exemplo, que R$100 hoje compraria as mesmas coisas do que R$100 daqui a um ano. Concordam comigo? Isso por alguns motivos, mas o primeiro deles é porque a gente vive numa economia inflacionária, então os preços estão subindo. Então, se eu consigo comprar hoje X produtos com R$100, daqui a um ano eu vou comprar um pouco menos por esse contexto inflacionário. O segundo motivo pelo qual ele cobra juros também é porque existe o risco. Quem garante que eu vou pagar esse empréstimo que eu tomei? Qual é a garantia que o banco tem de que eu vou pagar? Então, para assumir esse risco de inadimplência, existe esse retorno por meio de juros. Enfim, então tem N motivos para a existência dos juros. E ao longo das nossas conversas, a gente vai explorando eles aos pouquinhos. E aí, quando a gente fala especificamente de juros, a gente tem algumas classificações. E a primeira delas, que mais nos interessa nesse momento, é com relação à capitalização, como que o juros é formado. Então, a gente tem os juros com capitalização simples e os juros com capitalização composta. E é sobre isso que a gente vai conversar a partir de agora. Fica aí. Bom, então, como a gente estava conversando, quando a gente fala de juros, a gente tem a figura dos juros simples e dos juros compostos. O juros simples, ele não é tão utilizado na nossa vida, mas ele é importante para o entendimento de alguns conceitos que a gente vai desenvolver ao longo desse curso. Então, quando a gente fala de juros simples, é importante a gente ter duas regrinhas fundamentais em mente. Primeiro, os juros eles são constantes, eles têm o mesmo valor ao longo do período que a gente está analisando. Então, os juros eles vão assumir sempre o mesmo valor. E a referência que a gente tem é sempre o valor original. Então, se eu cheguei ao banco e pedi R$1.000 emprestado, para o cálculo de juros, sempre esses R$1.000 eles vão ser referência. Então, quando a gente fala de juros simples, essas duas regrinhas são fundamentais. E é importante perceber que o valor que eu devo, ele cresce em progressão aritmética, ele cresce em PA. É um crescimento constante ao longo do período porque os juros assumem o mesmo valor. Então essas são as regrinhas fundamentais quando a gente fala de juros simples, ele tem um efeito multiplicativo, né? Agora, quando a gente fala de juros compostos, a figura muda um pouquinho. Já ouviram aquela expressão juros sobre juros? É justamente quando a gente conversa sobre juros compostos. O juro composto ele é um pouco diferente do juro simples, porque ele não tem um efeito multiplicativo e sim exponencial. Ele não cresce em progressão aritmética, mas sim em progressão geométrica. E a referência é sempre o valor atual, não o valor original. Então, se eu chego num banco, por exemplo, e peço R$1.000 emprestado, ok, o primeiro juro vai ser referente ao R$1.000. Mas já o segundo juros vai ser referente aos R$1.000 mais os juros do primeiro período.
Então, por isso que é juros sobre juros, porque os juros é calculado em cima do valor original, mais o juro do período anterior. E aí vai virando aquela bolinha de neve que a gente conhece. A gente vai pagando, mas a grande parte do pagamento que a gente faz é referente a juros e não ao valor original. A partir de agora a gente vai fazer alguns exemplos, principalmente para enxergar essa relação entre juros simples e juros compostos. A gente vai ver um exemplo especificamente agora sobre juros simples, para que a gente entenda como que as formulazinhas e como que os cálculos de juros simples são feitos. Bom, então a nossa conversa de hoje é sobre juros. E é importante mencionar que quando a gente fala de juros, primeiro a gente fala sobre juros simples. E também sobre juros compostos. Independentemente do tipo de juros que a gente está falando, a gente tem alguns conceitos importantes. O primeiro dele é o conceito de P, que é o capital, que é o principal, é o valor presente. Então a gente tem o P em todo e qualquer estudo que a gente vai fazer de juros. Além disso, a gente tem o J maiúsculo, que é os juros envolvido nesse processo, em valor monetário. Além dos juros, a gente tem o montante, que é o M maiúsculo. O M montante, ou valor futuro, ele é o valor que a gente tem ao final do período. Além do M, a gente tem o Izinho, o I minúsculo, que é a taxa de juros desse processo. É uma porcentagem. E além disso, a gente tem o N, que é o tempo, período de tempo do empréstimo ou do investimento. Então, recapitulando, a gente tem o P, que é o valor presente, principal ou capital. A gente tem o J maiúsculo, que é os juros, é um valor monetário. O M, que é o montante ou valor futuro. E a gente tem o I minúsculo, que é uma taxa de juros, que é uma porcentagem. E o N, que é o tempo envolvido nesse processo. Especificamente quando a gente fala de juros simples, vou chamar de JS aqui, a gente tem algumas formulazinhas básicas. Então, de maneira geral, os juros, o J maiúsculo, ele vai ser igual ao P, que multiplica I vezes N. Então, o que a gente costuma chamar de PIN, P vezes I vezes N. O valor do principal, ou do capital, ou o valor presente, que multiplica a taxa de juros, a porcentagem dos juros, que multiplica o tempo que esse valor foi investido. Partindo dessa premissa, a gente tem como exemplo, vamos ter um exemplo qualquer aqui, de um empréstimo que foi concedido no valor de R$200. Então a gente tem o nosso principal, que é no valor de R$200. Esse empréstimo ele foi concedido a uma taxa de juros de 10% ao mês. Então o IZIM é de 10% ao mês. Lembrando que a gente não usa o valor de porcentagem, sim o valor decimal, quando a gente for fazer o cálculo dos juros simples ou dos juros compostos. E esse empréstimo ele foi concedido no período de 3 meses. Então a gente tem que o N é de 3 meses. Então note que a referência do período e a referência da taxa, eles estão numa mesma base. Ambos são ao mês. Isso é importante para qualquer cálculo de juros que a gente vai fazer. Então aí, aplicando a formulazinha dos juros, que é J é igual a P vezes I vezes N, a gente tem que o valor dos juros total ao longo desse período é igual a 200, que é o valor do principal, vezes a taxa, que é 0,10, vezes N, que é 3. Então, fazendo essa continha aqui, a gente vai encontrar que os juros ao final do período é de R$60. Então, a gente tem que os juros ao longo desse período vai ser de R$60. Se a gente for fazer esse cálculo de maneira individual por mês, a gente vai ter uma coisa mais ou menos assim. Ó. No primeiro mês, pelo juros simples, a gente tem os R$200 vezes 0,10, que vai ser igual a R$20. Então, R$20 é o valor devido no primeiro mês. Já no segundo mês, a gente tem a mesma coisa. Os R$200 vezes 0,10 é igual a um valor de juros devido de R$20. No terceiro mês, o raciocínio é o mesmo. Então, a gente tem R$200 vezes 0,10, que é igual a R$20 ao final do terceiro mês. Então, totalizando os R$60 que a gente calculou anteriormente. Então, a gente tem um valor devido de juros pelo juros simples de R$60. Bom, a gente viu agora a aplicação do juros simples. A gente viu que ao longo do tempo, os juros eles permaneceram constantes.
Eles foram sempre de R$20 ao final do primeiro, segundo e terceiro mês. E a gente viu que a referência sempre foi o valor inicial, de R$200. Então 10% de R$200, R$20 ao final do primeiro mês. E assim sucessivamente, totalizando R$60 ao final de 3 meses. Mas agora a gente vai ver como que essa mesma problemática se comporta com a aplicação dos juros compostos. Então a gente vai aplicar a metodologia dos juros compostos para calcular o juro mensal e também o montante devido de juros ao final dos 3 meses. Pelos juros compostos, esse processo é um pouquinho diferente, então vou fazer um rascunho aqui embaixo, ó, juros compostos. Ao final do primeiro mês, nos juros compostos, a gente vai ter uma coisa mais ou menos assim, ó, R$200 vezes o 0,10 vai ser igual a um juros devido, igual a gente viu anteriormente, de 20 unidades monetárias, de R$20. Já no segundo mês, a gente vai ter um processo um pouco diferente, porque a referência não é mais o valor original, e sim o valor atual. Qual que seria o valor atual? 200, que a gente devia originalmente, mais os juros devidos do primeiro período. Então a gente vai ter aqui um valor de referência de 220 vezes 0,10, que vai me dar um valor de juros aí nesse segundo período de R$22. No terceiro mês, a gente vai ter um novo valor de referência, que vai ser o valor que eu tinha no período 2, mais os juros do período 2, que vai ser R$242, vezes 0,10, que vai ser igual a um juro devido no período 3 de R$24,20, totalizando um valor de R$66,20 pelos juros compostos. Então notem que o valor é um pouco diferente do valor que a gente observou pelo juros simples. Pensar, mas professor, eu preciso fazer esse cálculo individual por mês? Não, assim como a gente fez com juros simples, a gente tem nos juros compostos. No juros simples a gente usou aquela formulazinha do J, que é igual a P vezes I vezes N, para calcular os juros do período todo. Nos juros compostos a gente tem a mesma coisa, só que a fórmula é um pouquinho diferente. A fórmula é uma formulazinha que a gente já viu em classe, mas vale a pena a gente relembrar, que é aquela do montante. Montante é igual a P, que multiplica 1 mais I elevado a N. Então, nesse caso, a gente não tem o valor futuro ainda, a gente não sabe o valor do montante, mas a gente tem que o P é igual a R$200, que foi o valor que eu pedi emprestado. 1 mais 0,10, que é o decimal dos 10%, elevado ao período, que são 3. Então, fazendo essa continha, eu vou encontrar que o montante vai ser igual a R$266,20. Então, esse é o montante que eu devo ao final do período. Mas a gente sabe que montante é igual ao principal mais o J. Nesse caso, o montante é R$266,20. O principal é de R$200. E os juros? Então, a equação do primeiro grau com uma variável, eu consigo isolar o J e descobrir que os juros é igual a R$66,20, igual ao somatório que a gente encontrou pelo método anterior. Então, notem que pelo juros simples, o valor que a gente tem de juros é de R$60, pelos juros compostos de R$66,20. O montante pelo juros simples é de R$260 e o montante pelos juros compostos é de R$266,20. Claro? Bom, a gente acabou de ver agora a aplicação dos juros compostos e ele segue uma linha um pouco diferente do que a gente tinha visto no juros simples. Primeiro, o valor de referência não é o valor original, e sim o valor atual incorporado aos juros. E aí vem aquela ideiazinha do juros sobre juros, aquela bola de neve que todo mundo tem medo. E além disso, a gente viu que ao final do período o juro devido é maior do que a gente tinha calculado no juros simples. Bom, eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender um pouco do conteúdo que a gente está trabalhando. E a gente vai ter mais algumas oportunidades como essa, mas até lá fique à vontade para mandar sugestões e dúvidas para a gente ir melhorando isso. E a gente se vê na próxima. Um abraço e até lá. Tchau, tchau.